A Sorridente Madame Baudet é um filme de 1923, dirigido por Germaine Dulac, estrelado por Germaine Dermos e Alexandre Arquillier. Uma mulher casada infeliz bola um plano para se livrar de seu marido. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 19, mais uma recapitulação aí que a gente vai estar fazendo. Esse é um filme que eu encontro muito em pouca informação na internet, mas vamos começar aí com mais detalhes sobre a sinopse. É realmente um filme sobre uma mulher infeliz, é um filme curto também, tem 40 e poucos minutos, não chega até uma hora. É o primeiro filme de uma diretora mulher que a gente tem aqui na lista, então esse ponto é bem relevante. Já existiam diretoras mulheres fazendo filmes muito bons, inclusive. Eu destaco aqui a Lois Weber, que é uma que eu gosto bastante, e ela já fazia alguns filmes aí nessa época. Tinha outras, ela não era a única, mas eu gosto bastante dos da Lois Weber. E aí o filme conta a história dessa mulher, que né, ela vive ali com o marido e ela tá sempre infeliz, ela toca piano, mas o marido não quer que ela toque, o marido quer que ela faça coisas que ela não quer fazer, o marido chama ela pra ir no teatro e ela não tá afim de ir com ele, e aí ela quer ficar em casa, mas aí ele, sei lá, tranca o piano pra ela não conseguir ficar tocando, porque é o que ela iria querer fazer. Então tem muito essa rixa entre eles dois, né? Tipo, ele quer que ela faça coisas que ela não tá afim de fazer, as coisas que ela quer fazer, ele não deixa ela fazer. Ela fica olhando revistas e imaginando possibilidades aí que a vida dela podia ter tomado ou tomar a partir de agora, mas porque ela é casada, isso não pode acontecer. É um filme que acontece muito no imaginário, em especial dela. Muitas das cenas do filme são ela imaginando coisas, né? Algumas boas, algumas ruins, e ela só imaginando, e a gente vê essas cenas acontecendo. Que é uma coisa interessante, né? Nesse ponto é uma coisa que a gente não via muito. Eu acho que é parte do que torna esse filme interessante. Essa linguagem de ficar mostrando o imaginário das pessoas. E aí esse marido dela tem uma piada, é uma piada recorrente que ele gosta de fazer, que ele fica fingindo que vai dar um tiro na própria cabeça. Ele pega uma arma e aponta pra cabeça e fica dando risada, e aí aperta o gatilho, só que a arma tá descarregada, né? E aí ele fala que ele guarda a arma numa gaveta e as balas numa outra gaveta, porque ele não corre o risco de atirar. Como se em qual gaveta que a bala tá fosse ser a diferença se ela tá carregada ou não, né? Mas enfim, essa parte não parece ser o que impede ele de morrer, mas tudo bem. E aí ela fica contemplando a ideia de carregar a arma dele, até que num determinado momento ela faz isso. Ela bota uma bala na arma, pra que a próxima vez que ele fizer isso, ele atire, e aí ele vai ter se matado, né? Meio que só ela que vai saber que foi ela que fez, em teoria. Mas antes disso acontecer, ela fica com remorso. E aí ela resolve tirar a bala que ela colocou, mas na hora em que ela vai fazer isso, começa a chegar gente. A arma fica no escritório dele, né? Então começa a chegar um amigo dele, entra no escritório, e daqui a pouco ele chega em casa, e daqui a pouco a empregada chega, e, tipo, pessoas vão chegando e ela vai não conseguindo fazer isso sem que ninguém veja. E até que ele chega, ele entra, e aí ele fica falando, zoando com ela de novo, reclamando, fazendo essas piadas dele de que ele vai se matar. E aí no momento a piada dele é: eu vou me matar não, eu vou matar você, e eu vou matar você, e dando risada, e ele vai e atira, só que a arma tá com bala. Felizmente ele erra, e ele acerta tipo um vaso, eu acho, mas ele erra ela. Mas ele fica extremamente chocado, porque ele achava que não tinha bala, né? E aí o filme termina com ele meio que abraçando ela, falando tipo: não, vai ficar tudo bem, eu não tenho como viver sem você, era só brincadeira, não vou mais fazer essa brincadeira, não existe minha vida sem você. E o filme meio que acaba aí, tem mais uma ceninha depois, mas o filme meio que acaba com essa ideia, né? E é isso, como eu falei, é um filme que eu não encontro muita informação. A Germaine Dulac é considerada aí uma das precursoras do surrealismo no cinema. Acho que por essas coisas que eu falei, né, do filme ter essa coisa de mostrar muitas cenas que estão acontecendo no imaginário da cabeça da personagem, né? E ele mostrar isso como uma cena acontecendo. Então eu acho que vem daí essa ideia. Mais importante, muitas pessoas consideram esse filme como talvez o primeiro filme realmente feminista, o que é um pouco problemático. A Wikipédia cita outros exemplos de filmes que já eram, na verdade, bem feministas, muito mais antigos do que esse filme de 1923. A Wikipédia cita um de 1914, um da Lois Weber, que eu falei antes, de 1916, e um outro de 1917. Mas aparentemente esse de 1914, o mais antigo desses, é bem militante, assim, feminista. Então não dá muito pra dizer que esse filme da Germaine Dulac foi o primeiro. É o primeiro que tá aqui na lista. Alice Guy também, Alice Guy Blaché, era uma diretora que é considerada a primeira diretora mulher do cinema e uma das primeiras diretoras, assim, no geral. Incluindo homens, ela foi das primeiras pessoas a fazer filmes de ficção, entre as primeiras ali. Ela tem uns filmes também bem puxados aí pro feminismo, abordando assuntos, acho que menos do que a Lois Weber, mas também tem. E bom, tudo isso pra dizer que não dá pra dizer que a Germaine Dulac foi a primeira
e que esse filme foi o primeiro, apesar de algumas pessoas considerarem, acho que elas simplesmente não viram outros filmes e pensaram nesse. Mas assim, dito isso, é um filme bem legal. Vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre? Depois eu elaboro mais na minha opinião. Só pra começar, eu queria comentar que no meu livro, que, né, de novo, é esse aqui, o filme tá como 1922, mas no Letterboxd, que como eu já falei aqui algumas vezes, é a lista que eu tô seguindo, ele tá com 1923, então a ordem fica um pouco diferente aí, mas se você tem o livro e tá com dificuldade de achar o filme no ano certo, ele tá um pouco antes. Você tem o livro, né? O livro começa justamente dizendo que ele é considerado um dos primeiros exemplos, tanto do cinema feminista quanto do experimental. Como eu já comentei aqui, a coisa de dizer que o primeiro ou um dos primeiros cinema feminista é um pouco discutível aí, só por já ter tido outros antes, né, que de repente não tiveram a atenção que esse teve, ou não tem hoje a atenção que esse teve. Experimental, talvez. Eu acho que é difícil falar isso, porque pra mim, o começo do cinema, ali na época do Méliès ainda, foi muito experimental. Muito experimental. Se você assistir vários filmes dessa época, esses filmes curtinhos, de 4 minutos e tal, mas assistir vários, tudo era muito experimental. Inclusive com temas parecidos com esse. Essa coisa da imaginação, dos pensamentos, você vai encontrar isso em filmes daquela época que não eram considerados longa-metragens ainda, que diz que esse filme tem 54 minutos, esse da Germaine Dulac. Então 54 já é longa, né? Eu acho que é mais de 50 minutos pra ser longa, se eu não me engano. Mas na época dos curtas tinha um monte, os filmes eram extremamente experimentais. Filme que é tipo que a pessoa tá sonhando, as pessoas saem voando por aí na imaginação delas. Então eu acho que o que ela usa de experimental aqui já vinha sendo usado há, sei lá, quase 20 anos, em 1923, sabe? Então difícil dizer, mas realmente é uma coisa que na época em que isso aqui foi feito, de repente não tava sendo muito feita, porque eu acho que é uma coisa que foi feita muito ali no começo e de repente pararam pra contar histórias mais realistas e mais normais ou comuns, digamos assim, focar mais no drama, né? Eu acho que nos anos 20 tava se focando muito no drama, e aí de repente não tava se fazendo tanto isso, e é por isso que passa essa ideia. Enfim, tô teorizando em cima do que foi dito aqui, mas eu acho isso. Eu acho que não dá pra dizer que é um dos primeiros experimental, porque o experimental já estava sendo feito há muito tempo, mas realmente não estava sendo muito feito na época. E aí o livro fala sobre o filme ter sido incluído no primeiro festival de cinema feminino, que foi realizado no começo dos anos 70, por conta aí desses temas, dessas coisas. O livro fala uma coisa que eu até não comentei, é que no final, nesse final em que ele abraça ela e tal, ele fala que ele não conseguiria viver sem ela, ele acha que ela colocou a bala na arma para que ela morresse, para que ele desse o tiro e matasse ela. Então ele pensa que ela tentou se matar e não que ela tentou matar ele. O filme termina com ele não entendendo o que foi que ela quis fazer, né, interpretando errado o que foi que ela quis fazer, e eu acho que isso é um ponto relevante também que eu esqueci de comentar. Mas é isso, assim, eu acho que é um filme interessante. Eu vou ser sincero, da primeira vez que eu assisti esse filme lá atrás, quando eu tava nele na lista, eu não gostei, eu achei chato. Eu tava numa época que eu acho que eu tava vendo muito filme de fora da lista, eu tava vendo muita coisa, e eu não sei, esse aqui não me pegou muito, assim, na época. Agora assistindo de novo eu gostei mais. Eu acho que as cenas da imaginação dela realmente tornam o filme muito interessante. O jeito como ela imagina, ela fica tipo imaginando, ela tá folheando a revista e ela vê um jogador de tênis, e aí ela começa a imaginar esse jogador de tênis como, sei lá, um possível amante, ou um possível namorado, na verdade, porque ela imagina uma vida em que não tem um marido, né, é só ela e esse cara. Então ela fica imaginando esse cara como um possível pretendente, e aí de repente o marido chega na imaginação dela como essa barreira, e aí ela imagina o jogador de tênis matando o marido dela, porque esse é o que dá pra fazer pra retirar ele dali, né. Eu acho que as cenas da imaginação dela são realmente bem interessantes. Faz aí o contraste com as cenas da vida real, que são extremamente tediantes. Ela meio que só sorri quando ela tá imaginando essas coisas, né. A sorridente Madame Baudet quase não sorri, na verdade, né. Ela sorri quando ela tá imaginando uma vida diferente da vida que ela vive hoje. E é isso, eu acho que realmente é um filme interessante. Como eu falei, da primeira vez que eu assisti eu não gostei muito, eu achei meio chato, eu entendi a mensagem e tal, mas eu não gostei tanto. Agora assistindo de novo eu já achei um filme bem mais interessante. Eu acho que tem que tomar cuidado sim, pra não pensar que ele foi o pioneiro que algumas pessoas dizem que ele foi, o que não reduz em nada ao mérito dele, né. Eu acho que o mérito dele tá no que ele fez, e não no que as pessoas acham que ele fez, né. Mas é isso, assim, eu acho que é um filme bem divertido, é de novo um filme em domínio público, você consegue assistir no YouTube. Eu acho que vale a pena porque é interessante, é curto, é um filme com bem pouco texto. Eu não sei se eu já falei aqui nesses vídeos mais novos, eu com certeza já falei isso aqui em algum momento, mas eu gosto muito dos filmes do cinema mudo que sabem ser contidos no texto, porque eu acho que alguns filmes, alguns que a gente já viu aqui inclusive nessa leva nova, porque com certeza era uma coisa que o Griffith fazia bastante, algumas outras pessoas faziam também, colocam texto demais no filme. Eles queriam que o filme tivesse muita fala, só que era um filme mudo, então ficava essa barreira, e aí isso tornou um filme que tornava, né, gerava
filmes que eu acho que ficavam muito maçantes. Talvez na época que essa era a única coisa que você tinha pra assistir, passava batido, né? Mas hoje, pra você ver, quando a gente tem som, a gente tá acostumado com uma tecnologia diferente, voltar em filmes que tinham muito texto, eu acho muito cansativo, muito cansativo. E eu sei que é fato que alguns diretores que eu pessoalmente considero superiores a outros tinham o cuidado de fazer filmes que, tipo, já que não vai ter fala, eu vou então colocar o máximo que eu puder no visual, porque o visual é o que tem. E eu acho que alguns diretores eram muito competentes nisso e fizeram um belíssimo trabalho em fazer isso. Então eu gosto muito quando são filmes aí da época do cinema mudo que não são carregados em texto, porque inevitavelmente quebra, né? Não tem como. Você tá vendo uma cena, de repente, pum, para, bloco de texto pra você parar e ler. Fecha o bloco de texto, volta pra cena. Tá tendo a cena, pum, para, bloco de texto. Sabe? Quebra, não tem como não quebrar. E eu acho que tem filmes, desde o começo do cinema, que sabiam fazer muito bem, colocar textos pontuais, sabe? Só nos momentos em que realmente precisava, ou que realmente seria interessante. E eu acho que esse é um filme que tem pouco texto. E eu acho que ele funciona bem, assim, no pouco texto que ele tem. E bom, acho que é isso. Acho que a gente vai ficando por aqui. Fala pra mim se você já viu esse filme. Deixa aí nos comentários se você já viu, o que você achou. De novo, tem no YouTube se você quiser ver. Então, fiquem à vontade aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta pra mais um. Até a próxima. Valeu, até mais!